Vamos conversar agora ao vivo com Francisco de Mesquita Laux, que é mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, a USP, e também presidente da Comissão de Estudos do Novo Código de Processo Civil da OAB. Doutor Francisco, boa noite e bem-vindo. Boa noite, boa noite. Doutor, eu queria saber a sua análise sobre essas mudanças. Uma das mudanças é a suspensão do conteúdo, o que poderia ser tirado do ar. Quem é que determina essa suspensão depois de justificada a justa causa, que é o que diz a lei, que será tirada do ar em justa causa? Sim, hoje em dia, com o Marco Civil e mesmo com essa modificação aí da medida provisória, nós temos dois modelos de remoção de conteúdo da internet ou de suspensão de conteúdo. O primeiro é o do artigo 19, parágrafo 1º, que trata do processo judicial. Então, a pessoa ajuiza um processo judicial e pede a remoção do conteúdo, o juiz dá a ordem judicial e o conteúdo é removido pela rede. O outro modelo, o modelo que corre paralelamente a esse, é o modelo da moderação de conteúdo pelas próprias plataformas. Quando você entra numa rede social, você aceita os termos de uso, as políticas de privacidade e as diretrizes da comunidade, né? Então, com base nessas regras, as redes sociais também adotam medidas em relação a conteúdos, como, por exemplo, conteúdo violento, conteúdo que envolve pornografia, abuso infantil e também questões um pouco mais espinhosas, como fake news, informação falsa sobre a questão da pandemia e tudo mais. Também ocorre essa forma de remoção de conteúdo e é justamente a respeito desse processo de moderação que a medida provisória trata. Mas aí, doutor Francisco, só para ficar mais claro, quem é que vai determinar que aquele conteúdo é falso, que isso seria uma disseminação de fake news, por exemplo, ou um conteúdo com disseminação de ódio? O que vai ser tirado do ar? Quem é que traz essa definição? Bem, de acordo com a medida provisória, esse primeiro controle, no caso da moderação de conteúdo, vai ser feito pelas próprias plataformas, como já é hoje, e a pessoa que se sentir prejudicada pode buscar a justiça para discutir, de acordo com a lei brasileira, de acordo com essa modificação da medida provisória, se ela passar no Congresso também. A gente tem que ver como é que vai ser o processo legislativo daqui em diante. Então, a plataforma vai remover o conteúdo e a pessoa vai poder buscar o judiciário para reativar esse material, na hipótese de ele ter, em alguma medida, do processo de moderação, tem alguma medida infringido as normas aí que foram previstas pela medida provisória. Mas na sua avaliação, doutor, isso facilita a disseminação de fake news? É curioso, porque essa medida provisória ela vai de encontro àquilo que estava sendo discutido no Congresso. No Congresso a gente tem o PL 2630, que é o famoso PL das fake news. Lá você estabelece outro tipo de perspectiva para a relação entre o Estado e as plataformas, né? Lá você vai ver no PL questão de direito a contraditório, direito a recorrer das decisões que as plataformas adotam e não daquilo que as plataformas devem bloquear ou manter, né? O que é certo ou o que é errado na internet. Além disso, o PL 2630 busca combater justamente a disseminação de fake news, que é o que a medida provisória não faz, né? A medida provisória não trata de fake news, ela trata de uma série de hipóteses, lá, conteúdo perigoso, incitação ao ódio, conteúdo que envolve pornografia infantil, enfim, mas não trata dessa questão que é a mais espinhosa que a gente tem hoje, que é da disseminação de conteúdo objetivamente falso. E que tipo de mudanças poderiam ser feitas nesse sentido, na sua avaliação, para que, de fato, a gente conseguisse combater disseminação de notícias falsas e disseminação de ódio também? Bem, essa moderação de conteúdo ela já tem um resultado bastante grande nas plataformas. A gente está falando de milhões e milhões de conteúdos que são removidos aí todo ano. Em termos de perfis falsos, a gente tem aí um conteúdo bilionário de perfis que são removidos todo ano. Um diálogo maior que a gente poderia estabelecer é justamente algo parecido com o que a gente tem na ideia central do PL das fake news, né, que é do estabelecimento de estándares de performance, então, que você pode exigir das redes sociais. Mas nunca você querer dizer o que pode ou não se pode falar em termos de censura prévia, de controle editorial dessas plataformas. Porque a gente tem uma internet só, né? E a gente tem aí uma série de legislativos ao redor do mundo. Alguns estados estabelecem políticas mais restritivas, outros menos.
Então não dá para a gente querer controlar tanto o discurso na internet. Eu acredito que a melhor forma é privilegiar aquilo que está nas diretrizes da própria comunidade, a pessoa pode fazer parte daquilo ou não, e o diálogo deve ser estabelecido, então, no estabelecimento desses estándares, né? Você tem que ter direito a recurso, você tem que ter direito a contraditório, e isso você consegue estabelecer por lei, e era basicamente isso que está sendo tratado no projeto de lei que tramita no Congresso. Francisco, nosso analista Gustavo Uribe tem uma pergunta para você também. Fala, Uribe. Boa noite, professor. Professor, baseado na análise que o senhor fez, então, este PL vai na direção... PL não, a medida provisória vai em direção contrária ao PL? O senhor acha que deve haver uma regulamentação ou algum tipo de análise para que elas entrem em convergência? Eu acho que conflita sim, conflita com aquilo que estava sendo construído no Congresso, Gustavo, porque, de fato, o Congresso estava buscando estabelecer justamente aquilo que está... criar algo mais condizente com aquilo que está sendo desenvolvido ao redor do mundo, que é esse estabelecimento de estándares de performance e estándares processuais. Quando você começa a querer controlar muito o discurso na internet, dizer o que pode, o que não pode, se todo país quiser dizer o que pode, o que não pode, a gente vai ter uma internet aí que basicamente nada vai poder ser postado, né? Então, eu acho que, na minha opinião, quem deve dizer o que pode ou não pode ser postado, ou quem deve regular de alguma maneira, é a pessoa que participa ou não de determinada comunidade, de determinada plataforma. Ela escolhe fazer parte daquela plataforma e se sujeitar àquelas regras. A partir do momento que se começa a se interferir muito na iniciativa privada, isso pode ser problemático, porque se todo mundo quiser interferir nas plataformas, se todo o mundo quiser interferir em uma só internet, a gente vai ter uma série de problemas em decorrência disso. Mas aí, doutor Francisco, como controlar, por exemplo, no meio de uma pandemia, a disseminação de notícias erradas que acabem prejudicando a vida e a saúde das pessoas? Como é que seria encontrado esse equilíbrio? Todas as plataformas têm políticas de conteúdo, de combate a conteúdo falso sobre Covid-19, diferentemente do que acontece na medida provisória. A medida provisória não fala nada disso. O máximo que ela faz é tratar de conteúdo perigoso. O Google, o Facebook, o Twitter têm política de combate à disseminação de conteúdo falso sobre Covid e remove diariamente aí milhares, para não dizer milhões de conteúdos falsos a respeito da pandemia.